Olá, aqui é a Ju. Eu vim falar hoje sobre O Cemitério, o aclamado Cemitério do Stephen King. Ele é o último dos 3 romances que eu fiquei de ler nessa proposta dessas 2 semanas do terror. E ele não foi deixado por último à toa, né? Ele foi propositalmente deixado por último porque ele foi um livro muito marcante, não só para mim, como para muitas pessoas, não só leitores assíduos do King, mas leitores de temas de terror, de horror. E eu acho que esse é um livro muito emblemático, né? Nesse cenário, nesse gênero, assim. Essa não é só a minha opinião, é a opinião de várias pessoas que, inclusive autores, escritores que escreveram sobre o tema. Agora, qual é a questão do cemitério? Ele tem uma questão, ele é envolto, né, em alguns acontecimentos muito curiosos, e um deles é que o King engavetou esse romance durante muitos anos. Quando ele fez, ele acabou e ele considerou o livro horroroso, assim, terrível. Terrível por quê? Porque era um livro totalmente... A mensagem do livro, no final das contas, e isso aqui não é spoiler, tá? Enfim, não, é de que não há saída, de que não há nenhuma solução, né? De que não tem esperança, que independente do que você faça na vida, né, pode haver situações de total falta de saída e total falta de qualquer alívio que a vida possa te dar, né? Que assim, quando ela resolve trazer à tona certos tipos de tragédias e perdas, de que elas não possam ser contornadas. E a última página do livro passa exatamente essa mensagem. Você acha, porque o King vai te dando vários spoilers no meio do livro, né? Ele mesmo dá, porque o King ele é muito assim, ele se pauta no desenvolvimento mesmo da história dele, assim. Ele te coloca uma questão e ele vai desenvolvendo essa história com o talento de descrição dele, né? Então, assim, ele meio que se basta, né, na história. Ele acha que se ele falar alguma coisa que vai acontecer antes, ou seja, quando o livro começa, ele fala assim, vai acontecer uma coisa adiante, que vai ser isso, vai ser horrível, vai ser horrível. Então, assim, ele coloca isso em todos os momentos. Então, ele engavetou. Teve a opinião da esposa dele, da Tabitha, que detestou o livro. Um amigo dele também, conhecido, autor de terror e colaborador de várias obras do King, também odiou. Não gostou, achou que o livro realmente não valia a pena ser publicado, e ele engaveta. Ele só vai trazer esse livro de volta porque ele tinha um compromisso com a editora que estava chegando no fim e ele tinha que entregar um livro mesmo para cumprir esse contrato, e ele entrega um livro que ele tá com tanta raiva desse contrato, dessa editora, que ele entrega um livro que ele acha meio ruim, assim, e aí foi O Cemitério. E foi aquele estrondo na publicação. No primeiro ano ele já vendeu, assim, loucamente, o livro foi traduzido, o livro é um marco, um divisor de águas na carreira do King. O livro é de 83 e, deixa eu ver, o filme é de 91. Eu anotei ali, chamado aqui no Brasil O Cemitério Maldito. Qual é a questão, então, dessas outras coisas que permeiam, né, essa história do cemitério? O King tem muito da vida dele, botou muito da vida dele nesse livro, né? Inicialmente, por quê? Porque ele foi convidado para ser professor numa universidade no Maine, onde ele mora até hoje, e o King vai com toda a família nessa casa grande, perto de uma rodovia de alto movimento e que passam caminhões de altas velocidades nessa rodovia, uma rodovia perigosa. A esposa dele morria de medo das crianças perto dessa rodovia. A filha dele tinha um gatinho, esse gatinho acaba sendo atropelado nessa rodovia, que por um acaso é a mesma rodovia, né, do mesmo número, né, do filme, a rodovia 15, e ele também conta que tem um cemitério de bichos perto da casa dele, nesse lugar. E é mais ou menos isso que vai acontecer, sendo que o personagem Louis, que é o personagem principal, ele é um médico, ele vem dar aula numa universidade no Maine, traz toda a família dele ele, a esposa e 2 filhos. A esposa é a Rachel e os filhos são o Gage, que é um menininho que ainda não começou a falar exatamente, que ele balbucia algumas coisas, e a filha Ellie, que já é um pouquinho maior, tem os seus 5, 6 aninhos. E essa filha tem um gatinho chamado Winston Churchill, que é o Church para os íntimos.
E eu vou tentar não dar spoilers, muitos vídeos já foram feitos sobre o Cemitério Maldito. A Maíra do All About That Book tá fazendo um projeto muito bacana chamado All About King, que ela tá falando muito sobre todos os livros do King, e vários youtubers colaboraram para fazer vídeos em relação ao Stephen King, e tá muito bacana. Então muita gente já falou sobre esse livro já é um livro muito conhecido, mas eu vou tentar não dar muitos spoilers aqui, ou enfim, tentar me limitar às minhas impressões, mesmo que seja difícil falar quando você não se aprofunda na história, no sentido, né, de contar para vocês, porque algumas pessoas ainda não leram, algumas pessoas só viram o filme, e aí eu aconselho fortemente que vocês leiam um livro, porque, de verdade, a experiência de leitura desse livro é uma experiência muito, muito chocante, angustiante, assim, é uma coisa que mexe. E aí o King deu uma entrevista na qual ele fala que, olha, esse livro tem terror, tem horror e tragédia para todos os gostos. Ele tem todas as tragédias, todos os tipos de perdas, e de verdade, assim, é muito, muito isso mesmo que o King fala, sabe? Ele diz assim que ele atende todos os tipos de dramas pessoais, familiares e tragédias e coisa e tal. Ok, o que é interessante, e eu acho que isso é muito próprio do Stephen King, que é a forma como ele constrói essas histórias, esses personagens, e como... Porque assim, muitos livros de terror vão trazer personagens que vão logo, enfim, vai morrer, vai ter uma tragédia, e você não se apega muito aos personagens. Os personagens do King você se apega, sabe? Em vários níveis. Mesmo eles sendo não exatamente pessoas perfeitas, pessoas completamente de acordo com a sua ética e moral e bons costumes, mas assim, são construções de personagens que você consegue se apegar a esses personagens, entendê-los e querer saber mais da história deles, e todos ali têm uma história com algum drama muito forte em relação à morte e às perdas. Ok, continuação da sinopse. O Luz se muda para essa casa tá nessa rodovia, essa família vai chegar nessa casa, ter um monte de problema para se estabelecer num primeiro momento. Luz não acha chaves, aparece um personagem que vai ser muito importante, que é o Judd. Esse Judd é um senhor de 83 anos, super ativo, com uma esposa chamada Norma, que mora do outro lado da rodovia e que vai ser o braço direito do Luz, que vai ser um grande amigo que ele não esperava, até devido à diferença de idade. O Luz tem 35 anos e, né, o Judd tem 83. O Judd vai trazer chaves que o Luz não consegue achar e vai ajudar meio que a família a dar uma assentada naquele local, e vai ser um grande, como é que eu posso dizer, um grande propulsor de tudo que vai acontecer, né? De todo o drama que a história vai ter depois nesse desenrolar. Por que isso? Tudo isso é relacionado a uma lenda local, né, em relação a um terreno, por quê? Próximo à casa do Lewis tem uma trilha, essa trilha leva a um cemitério de animais, onde todas as criancinhas, ao longo de muitos anos, a próprio Judd enterrou um cachorrinho ali, quando ele, na época da Primeira Guerra Mundial, que isso, enfim, se eu não me engano, foi em 1914, e aí isso já existia, esse cemitério já existia, e existe uma lenda, então, que acontece naquele local, que após esse cemitério, depois que passa esse cemitério, essa trilha continua. Essa trilha continua para um lugar místico, que na verdade tem poderes, né? E é um lugar que foi construído pelos nativos norte-americanos, nesse caso os Micmacs. E são indígenas, ou seja, nativos norte-americanos, que tiveram naquelas terras há muito tempo, e que pela população dos brancos irem entrando, invadindo essas terras, eles largaram esse lugar, mas não só pela invasão dos brancos, mas também porque eles acreditaram que esse lugar não prestava mais, tá? Para que eles enterrassem seus mortos. E aí você coloca, o King mistura um monte de coisa, né? Os nativos norte-americanos, tem uma questão deles de uma crença num espírito maligno, né? Que é o Wendigo, que não aparece no filme, isso é estranho. O filme é de 91, o livro é de 83. Mas o King toca em vários assuntos importantes. Qual é a questão desse livro especificamente, do cemitério, então? Não é só a perda das pessoas e
enfim, né, a perda de pessoas e a questão da morte, assim, porque a esposa do Louis tem uma questão com a morte, com a perda da irmã. O Judge já tá ficando velho, ou seja, a proximidade da morte também atormenta ele e é o grande amor da vida dele, que é a esposa, que também tá senhorinha, já tem um problema de artrite sério. E nessa história toda, essa família viaja pra Ação de Graças, o Louis fica e o gatinho Churchill é atropelado na rodovia. E aí começa toda a ação. As cenas são horripilantes, o livro traz sensações angustiantes, porque o Louis é um cara das ciências exatas, ele é um cara que lida com a morte no seu dia a dia. No início, no primeiro dia de plantão dele, ele lida com a morte de um estudante da universidade que, à beira da morte, vai falar umas coisas pra ele que, teoricamente, é uma mensagem pra ele. Não passar de um determinado ponto, evitar chegar num outro lugar, que é justamente um lugar que seria após, quer dizer, passando o cemitério dos bichos. E ele não escuta, né, essa mensagem, né, do além, assim. E o que acontece? O Judge, ele sabe que existe uma questão ali, uma questão de muitos anos, né, mas ele também não sabe exatamente se essa lenda é só uma lenda ou se aquilo também teve alguma participação no que ele fez, né? No que ele ajudou o Louis a fazer posteriormente. Então, a partir da perda do gatinho, o Louis não consegue contar para a filha, né? Porque ele não sabe como contar para a filha, porque ela não sabe bem lidar com a morte, porque após ela ter visitado o cemitério dos bichos, ela fica muito impressionada, com muito medo de perder o gatinho dela, e em relação às pessoas também, porque a mãe já não lida bem com a morte, porque perdeu uma irmã com uma doença horrível, e todas as pessoas têm aí níveis diferentes de lidar com as perdas, e todas elas muito mal resolvidas. E eu acho que isso é muito presente na nossa sociedade, porque a gente separou muito a vida da morte, né? A morte virou algo mórbido, algo macabro, algo muito distante, assim, no sentido de esse apego que a gente tem. A maior certeza da vida é a morte. No entanto, a gente não consegue lidar com ela. Entra uma indústria da morte aí também, que tira essa morte da naturalidade de dentro das casas. Ninguém mais morre dentro de casa. Qualquer problema que a gente tem já vai pro hospital, o hospital já coloca um soro na nossa veia, a gente não sai nunca mais, parece que a gente tá preso ali para sempre, né? Porque tem essa indústria farmacêutica, tem essa coisa da tecnologia também que salvou muita gente, mas tem também esse domínio da morte sendo da esfera do natural. Então a gente acaba ficando com uma separação muito grande do que seria natural, né? Porque as perdas humanas acontecem com todo mundo. Você não sabe se você vai ter filho, você não sabe se você vai ter uma profissão, mas você sabe que você vai morrer. E, no entanto, é o que a gente lida pior, né? Então eu acho que é um medo palpável, eu acho que esse livro aqui, o Cemitério, ele lida muito mais, ele é muito mais sobre o horror porque é o que acontece depois que acontece uma situação horrível, né? E a forma como as pessoas vão lidar com essa situação são todas as formas possíveis de desespero, de desamparo, e eu acho que essa é a palavra muito importante do livro, é o desamparo, é essa coisa de uma perda tão grande que você te tira do seu padrão do que você normalmente faria. É um desespero tão grande perder alguém que automaticamente você sai da sua normalidade psíquica, assim, você faria qualquer coisa para mudar aquela situação. E isso aqui acontece com todo mundo, não só pessoas que perderam bichinhos, como aqui na nossa vida, pessoas que morreram de velhas, pessoas que morreram, todas as formas de lidar são difíceis e as pessoas não sabem lidar com isso. Isso aqui é o que acontece no cemitério. É esse desespero que tá aqui no cemitério. E esse horror toca todo mundo. E eu acho que não só também as pitadas, obviamente, do sobrenatural, que são muito pesadas aqui, dá um medo danado. Você tem que ler ele na praia, vendo pessoas seminuas, né? Tipo assim, muito felizes, pra você conseguir ler esse livro, porque de noite sozinha é impossível, né? A não sei que você seja muito, muito corajoso. Mas eu indico muito, muito esse livro. Se vocês só viram o filme, vejam, leiam o livro, porque ele realmente sobre o desespero e o horror de lidar com algo
tão real e ao mesmo tempo tão distante do que a gente sequer pode imaginar em virtude do nosso apego, assim, né? E esse desespero está em todos os lados do livro, em todas as páginas. Tem o melhor final da vida, que é no epílogo, que realmente mostra que é isso aí, né? O livro acaba assim. Muito bom. Muitos beijos.